Mateus 24, verso 42 a 46, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem quem? O vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado ou arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o que é que vai acontecer? O Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Deus abençoe a leitura da sua palavra. O irmão sabe por que lá na Macon, na sala de espera, e noutras instituições, na recepção ou na sala de espera, tem uma TV na parede? Sabem? Aquela TV está ligada 24 sobre 24 horas, pelo menos da maconha é assim, né? Ligada 24 sobre 24 horas, passando programas e mais programas. Os irmãos sabem por que está ali ligada? Para ocupar aqueles que esperam. Alô? Aquela tela está lá na parede, em qualquer instituição, sabe? Até nas clínicas. Eu visitei algumas clínicas, mas é clínica. Eu não estou a falar só posto médico. Tem alguns postos médicos que têm, né? Uma TV em guimbola na parede. Mas, estou a dizer, algumas clínicas, demos o exemplo da Macon, em algumas instituições, quando você chega na recepção ou na sala de espera, você encontra uma tela. Aquela tela está lá para manter ocupado a pessoa que foi lá à busca dos serviços. Para que aquela pessoa não se frustre, para que aquela pessoa não seja tomada pela ansiedade, para que aquela pessoa não se desanime, para que não vê o tempo passando. Então eles metem a tela ligada para distraí-los, para ocupar eles. Quando você vai ao banco levantar o teu dinheiro na fila do ATM e você encontra uma fila enorme, você percebe que és o número 25 ou o número 110. Se você não conversar com alguém na fila, você tem maior chance de ficar frustrado. Você é dominado pela ansiedade. Então, quando nós estamos à espera, é importante nos mantermos ocupados com alguma coisa ou com alguém, para que a ansiedade não tome conta de nós. Porque se a ansiedade não tomar conta de nós, então não temos como nos frustrar. Alô? Mateus capítulo 24 gira em torno da volta de Jesus. Jesus está explicando aos discípulos que ele vai voltar. Ele está dizendo aos discípulos quais são os sinais que antecederiam a sua vinda. Ele está dizendo aos discípulos o que vai acontecer antes da sua vinda. Ele está dizendo quais são os sinais que acontecerão antes que ele volte. Jesus apela aos discípulos a conhecerem os eventos, os sinais que antecedem a sua vinda. E com isso, ele apela aos seus discípulos a estarem atentos e vigilantes. Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Jesus está dizendo: saibam que eu virei. Tenham toda a certeza do mundo que eu virei. Quer o mundo aceite, quer não, eu virei. Tenham a certeza disso. Ainda que vocês não estejam preparados, eu virei. A minha vinda, a minha segunda vinda é uma certeza, é tão real quanto a minha primeira vinda.
Jesus está dizendo: estejam atentos aos sinais que antecedem a minha vinda, pois é conhecendo os sinais que saberemos o tempo da sua vinda. É conhecendo os sinais que antecedem a sua vinda que conheceremos qual é o tempo da sua vinda. Precisamos nos manter vigilantes. Precisamos viver atentos e preparados. Ele diz: sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse que na vigília da noite viria o ladrão para assaltar a sua casa, ele iria se manter acordado. Assim como o pai da casa, se soubesse que hoje, à meia-noite, a minha casa será assaltada, virá ladrões, iria se manter acordado. Da mesma forma, vocês que me esperam devem se manter vigilantes. Vocês não devem me esperar dormindo. Vocês não devem me esperar distraídos. Vocês precisam se manter vigilantes, porque a qualquer momento eu virei. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ocupai-vos. Não fiquem esperando sem fazer nada. Enquanto vocês esperam, ocupai-vos. Não me esperem de braços cruzados. E de acordo com Mateus capítulo 24, verso 37 a 39, Jesus nos adverte que enquanto esperamos, não devemos ter a posição daqueles do tempo de Noé. Não devemos nos distrair com esse mundo. Não devemos nos ocupar em satisfazer os nossos próprios caprichos. Porque no tempo de Noé, eles ouviram que viria o dilúvio. Ao invés de se prepararem, eles distraíram-se. Eles nunca tinham ouvido falar de dilúvio. Eles em algum momento esperavam pelo dilúvio, mas ao invés de se manter vigilantes, eles distraíram-se. Aí Jesus vai dizer: casavam-se e davam-se em casamentos. Não devemos nos distrair. Não são com essas coisas, distrações mundanas, satisfazer os nossos caprichos, não são com essas coisas com o qual devemos nos ocupar enquanto esperamos. Jesus pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento? Jesus está falando de um senhor que saiu de viagem, prometeu que voltaria, e antes dele sair, ele disse ao seu servo mordomo: cuida da minha casa, enquanto você me espera, ocupa-se em cuidar da minha casa. Enquanto você me espera, ocupa-se em sustentar os outros. Enquanto você me espera, mantenha-se ocupados. E ele termina dizendo: bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, lhe encontrar fazendo assim. Fazendo o quê? Dá sustento, cuidando da casa do Senhor, cuidando dos negócios do Senhor, cuidando dos servos. Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 76, diz assim: Cristo diz: ocupai-vos até que eu volte. Talvez faltem apenas alguns anos para que termine a nossa história, mas devemos ocupar-nos até então. Enquanto esperamos a sua segunda vinda, devemos nos manter ocupados. Enquanto ele não vem, devemos nos manter ocupados. Não devemos nos distrair com as paixões mundanas. Não devemos nos distrair em satisfazer os nossos caprichos. Não devemos nos distrair tentando ser como o mundo, tentando agradar o mundo, nos tornando mais parecidos com o mundo. Não devemos nos ocupar nos invejando.
Sabe, alguns que se chamam adventistas, que é o povo que espera, ao invés de se ocuparem com coisas úteis, ocupam-se com coisas fúteis. Estamos gastando tempo em nos odiar, em nos invejar, porque o outro foi reeleito, porque o outro é assim, e nós fizemos staff, ficamos nos cantinhos falando mal uns aos outros. Não é esse tipo de ocupação que Jesus nos orienta a ter. Não. Não é esse tipo de ocupação que Cristo exige de nós. Devemos nos manter ocupados, vigiando e cuidando da casa do Senhor, dos negócios do Senhor e cuidando de tudo o que tem a ver com quem? Com o Senhor. E o que isso quer dizer, querido? Quer dizer que enquanto Ele não vem, devemos dedicar tempo estudando e meditando na sua palavra e fazer da oração o nosso estilo de vida. Enquanto Jesus não vem, precisamos nos preocupar em fortalecer a nossa relação com Deus. Precisamos nos ocupar na comunhão com Deus. Precisamos gastar tempo na presença de Deus. Enquanto Ele não vem, precisamos meditar na sua palavra. Porque a sua palavra nos diz como devemos caminhar, como devemos nos proceder, como devemos ser enquanto esperamos. Alguns estão esperando, mas ocupando-se com coisas fúteis porque desprezam o passar tempo com o dono do tempo. Alguns, enquanto esperam, estão amando mais a igreja que o dono da igreja. Alguns, enquanto esperam, estão amando mais as posições da igreja do que o próprio Deus. Alguns, enquanto esperam, estão colocando o gastar-se pela obra para ser santo. Querido, você não pode se envolver nas atividades para ser santo. Você se envolve porque você é santo. Você não pode se envolver nas atividades da igreja para ter comunhão com Deus. Você se envolve porque isso é a consequência da comunhão que você tem com Deus. É triste ver que aqueles que se chamam o povo que espera, muitos não meditam a palavra de Deus. Muitos não oram. É triste admitir, dói, mas tem alguns aqui que nem estudaram a lição hoje. Nem se preocupam em comprar trimensários, mas dizem ser adventista, é a pessoa que espera. Acorda, passa o dia, dorme, nem se lembra de falar com Deus, de ter comunhão com Jesus que espera. Enquanto esperamos, precisamos nos ocupar em gastar tempo em comunhão com Deus. Porque sem comunhão com Deus não existe santificação. E sem vida de santidade não existe salvação. Porque Jesus vem buscar os santos. Por isso a palavra de Deus diz: aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Como é que você quer ser santo se você não comunga com Deus? Você coloca o teu trabalho em frente da tua relação com Deus. É mais importante pôr comida na mesa do que ter comunhão com Deus. Senhor, estou muito ocupado. Se eu parar para ler a Bíblia, não vou vender bem na praça. Enquanto esperamos, devemos dedicar tempo estudando e meditando na palavra e fazer da oração o nosso estilo de vida. Enquanto Ele não vem, devemos viver uma vida cristã, piedosa e de amor. Devemos buscar viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Devemos refletir nas nossas palavras e atos o caráter amoroso de Jesus. Enquanto Ele não vem, devemos buscar a cada dia que passa ser mais semelhante a Jesus, ser mais parecido com Jesus. Enquanto Ele não vem, cada palavra que sai da tua boca, cada gesto que você fazer, deve ser para representar o caráter amoroso de Cristo. Enquanto Ele não vem.
Enquanto ele não vem, devemos compartilhar o Evangelho. Você não pode normalizar, começa um trimestre, morre um trimestre, você nunca fala de Jesus para ninguém. Enquanto Jesus não vem, enquanto esperamos, precisamos utilizar tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar o nome de Cristo conhecido. Nossas redes sociais, cada página que temos em uma rede social deve ser usada para transmitir o Evangelho, para anunciar o Cristo morto, o Cristo ressurreto, doador de vida, preste a vir e doador de liberdade a todos que nele creem. Enquanto ele não vem, precisamos gritar aos quatro cantos que Jesus está voltando. Enquanto ele não vem, precisamos nos mostrar disponíveis e deixar que Deus nos use como suas bocas, suas mãos e seus pés para trazer no seu reino o maior número de almas possíveis. Alô? Precisamos pregar enquanto ele não vem. Como é que você vai mesmo normalizar na tua escola? Começou o ano letivo terminou, nunca na sala te ouviram falar de Jesus. Nunca sentou com um colega para falar sobre Jesus. Como é que na tua família nunca sabem se você fala ou não de Jesus? Nunca te ouvem falar de Jesus. As tuas amigas, eles até não têm vergonha de fazer as suas imoralidades em frente de vocês, falam mal dos outros em frente de você, não te respeitam, não têm medo de você. Porque você, ao invés de lhes mostrar Jesus, compactua das mesmas coisas. Enquanto ele não vem, precisamos nos ocupar na pregação do Evangelho. O normal seria que cada membro deveria trazer pelo menos durante um ano uma alma. Precisamos pregar. Enquanto ele não vem, precisamos nos ocupar com a pregação do Evangelho. Precisamos salvar do pecado e guiar no serviço enquanto ele não vem. Sabe aquilo que gritamos, a mensagem do advento a todo mundo em minha geração? Precisamos nos ocupar em colocar isso em prática. Precisamos tirar os nossos ideais do Ministério Jovem do papel e colocar na prática enquanto ele não vem. As pessoas precisam saber da nossa boca, precisam saber de nós que ele vai voltar. Porque a mesma pessoa, no mesmo capítulo, a mesma pessoa que disse, virei outra vez, ele também disse, este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. E como é que esse evangelho vai ser pregado, enquanto ele não vem? Por intermédio de quem esse evangelho vai ser pregado? Por intermédio de nós. O normal seria por intermédio de nós. E nós, ao invés de fazermos isso, ficamos memeiros. Ficamos memeiros. Usamos nossas redes para publicar memes, para fazer dancinha no TikTok. Lá o ancião como não usa TikTok, o pastor não usa TikTok, faz a dancinha, sabe? No Facebook publica uma coisa, né? Todo mundo vê, na igreja. É white essa, né? No Instagram publica outra coisa. No TikTok já, aí é onde Deus nos acuda. É dancinha, senta de ladinho, né? E você, quando vai deslizando, vendo os vídeos, você assusta, se depara com o vídeo da... mas essa é minha irmã da igreja. Está dançando, desenrola e bate. Precisamos usar todos os meios, tudo que está à nossa disposição para tornar o nome de Cristo conhecido, enquanto ele não vem. Enquanto ele não vem, devemos dedicar nossas vidas no serviço ao próximo. Devemos todos estar engajados em atos de amor uns aos outros e a todos os necessitados. Devemos levar as orações aos doentes,
devemos dar de comer os que têm fome, devemos consolar os que choram, enquanto Ele não vem. Enquanto nós esperamos, precisamos nos envolver em atividades de caridades. Algumas áreas serão penetradas, não é com folhetos, não é bater porta, Jesus te ama, é levando comida, é levando oração. Nós, em Cabinda, a igreja que estávamos dirigindo primeiro, a igreja do Mabel, fica no bairro do Mabel também. E vimos que tem pouca gente da igreja que mora no bairro. Então nós realizamos um projeto evangelístico. Naquele dia reunimos com a igreja e dissemos assim: olha, hoje vamos sair em duplas. Nada de levar folheto. Não vamos levar folheto. Leva a tua Bíblia. Mas você vai abrir a Bíblia se for necessário. Nós vamos chegar nas casas, bater as portas. Não é para abrir Bíblia. Nós não vamos abrir as Bíblias. Você não vai lá, não, olha, Jesus disse. Não. Você não vai naquela casa para falar, Jesus disse. Você vai chegar lá, vai saudar e vai dizer: queremos orar com vocês. Nos permita orar com você? É só mesmo orar. E quando te pedirem, quando te dizerem, pode orar, não ore pelo pastor, porque eu não moro naquela casa. Não fala, oh Deus, os cadeados, porque lá não tem cadeados. Ore pela família que você encontrou e pelas necessidades que apresentaram. Não ora pela diretora do MM, porque ela não mora ali. Seja curto e objetivo, ore simplesmente, despeça e saia. E colocamos isso em prática. Saíram. Oração. Todos voltaram, contaram testemunhos, histórias incríveis. Outro sábado. Vão lá mais, nas mesmas casas, as mesmas duplas. Não abram a Bíblia, líder João Mário. Não é para abrir Bíblia, para dizer, olha, é o sábado, olha, Deus criou. Não abra a Bíblia. Vai só, ora e saia. Foram, oraram, testemunho bonito, regressaram. Outro sábado de novo, vamos lá. É só para orar mesmo. Abrir a Bíblia caso seja necessário, para confortar talvez alguma coisa. Fruto disso, uma família inteira foi batizada. Eu virei na igreja, não lhe abrimos Bíblia. A mensagem veio conhecer aonde? Na igreja. Esse só veio mesmo me visitar, saber como eu estou, né? Vem só me visitar, saber como estou, como estamos. Vem orar por mim. Eu tenho que seguir essa igreja. Tenho que adorar Jesus nesta igreja. Tivemos a honra de batizá-los. Eu costumo dizer, se você ir lá no Mabel, vai encontrar um senhor mulato. As filhas mulatas bonitas são frutos dessa atividade. É com isso que devemos nos ocupar, em atender às necessidades dos que precisam. E às vezes não é ir com Bíblia aberta, mas é oferecer oração aos doentes, alimentos aos famintos. Precisamos nos ocupar atendendo às necessidades dos que necessitam. Precisamos nos ocupar atendendo às necessidades uns aos outros e não nos acusarmos. Enquanto Ele não vem, não devemos por nada deixar de frequentar a igreja. Enquanto Jesus não vier, eu não paro de meter os pés na igreja. Ainda que todos me odiarem, eles que se mordam, eu não vou parar de frequentar a igreja. E a Bíblia fala, Hebreus capítulo 10, verso 25, não abandonemos o hábito de nos congregarmos. Você não pode deixar de frequentar a igreja, porque frequentar a igreja é uma das ocupações do povo que espera. Você não espera na tua casa. Você não espera cultuando na tua casa. Você espera também frequentando a igreja. Enquanto esperamos, não deixemos de nos congregar. Aconteça o que acontecer. Querida igreja, enquanto esperamos, devemos nos manter ocupados, não distraídos. A orientação é: ocupai-vos e não
distraí-vos. A orientação é ocupai-vos e não distraí-vos. Ocupai-vos, não com coisas fúteis, não se apontando o dedo, não puxando o tapete do outro, não madrugando na casa do outro para ir bungular, fazer rituais. Ocupem-se, não é com fofoquice. Ocupem-se, não é mexendo na vida dos outros. Ocupem-se, não é se acusando, indo nas redes e controlar se os que casaram há 3 anos já têm ou não filho. Não é essa a nossa ocupação. Ocupai-vos, não é ser um pouco cristão, um pouco mundano. Ocupai-vos, não é frequentar em festas. Ocupai-vos, não é vestir como eles se vestem. Ocupai-vos, não é se tornar parecido com eles. Ocupai-vos, não como os antediluvianos, preocupados em satisfazer os seus próprios caprichos. E quando o dilúvio chegou, eles não se aperceberam. Devemos ocupar-nos com a igreja de Deus. Devemos ocupar-nos com os negócios de Deus. Por que devemos nos ocupar? Porque diante da espera, mantendo-nos ocupados, é a melhor forma que temos de não nos frustrar. Mantendo-nos ocupados enquanto esperamos, é a melhor forma que temos de não cairmos em depressão, de não sermos tomados pela ansiedade. Por isso, enquanto esperamos, devemos nos ocupar. A grande questão é: com o que você está se ocupando? Como você está se ocupando? É hora de nos ocuparmos com o que realmente importa. É hora de fortalecermos nossa relação e comunhão com Deus. É hora de dizer bem alto que Jesus morreu para salvar a humanidade, que Ele ressuscitou, que Ele é doador de vida. É hora de gritar bem alto, aos 4 cantos, que Jesus está voltando. É hora de arregaçarmos as mangas. É hora de sairmos com a nossa Bíblia na mão. É hora de pregar o Evangelho. É hora de tornar conhecido o reino de Deus. É hora de usarmos os nossos meios, nossos Facebooks, nossos Instagram, nossos TikTok ou qualquer uma outra rede. É hora de usarmos isso para alertar ao mundo o que vai acontecer se eles não aceitarem Jesus. É hora de apresentar Jesus. Sabe, eu sei, você talvez tem dom mesmo de fofocar, você mesmo tem dom de falar da vida dos outros. É hora de usar esse dom de fofocar para anunciar a volta de Jesus. Porque os fofoqueiros são rápidos em espalhar notícia. Sabe quando Jesus ressuscitou? A primeira pessoa que anunciou que ele ressuscitou foi quem? Foi quem? Maria Madalena. Maria Madalena é uma... Ficou me perguntando, por que Jesus usou uma mulher? Por que Jesus usou uma mulher para anunciar primeiro que ele está vivo, que ele ressuscitou? Por quê? As mulheres, por natureza, têm essa habilidade de levar informações rápidas. Elas não são fofoqueiras, só são rápidas em levar informações. Então é hora de utilizarmos essa habilidade para tornar conhecido o nome do nosso Senhor Jesus. É hora de nos amarmos mais. Sabe, quando cantamos, dá um abraço a seu irmão, vamos para o lar, de mãos em mãos unidas, é para estarmos unidos até no coração. A nossa alma precisa estar unidas uma da outra. É hora de nos encorajarmos, é com isso que devemos nos ocupar. É hora de pararmos de nos acusar, de nos invejar, só porque o irmão, você percebeu que o sapato dele é novo, que o irmão comprou carro, você fica nervoso, mas adora, fica nervoso, mete tala no outro. Não é para isso, queridos. Precisamos nos ocupar com coisas que realmente importam. É hora
hora de pararmos de nos acusar, queridos. Existem pessoas que, enquanto esperam Jesus, com suas bocas estão matando vidas de muita gente. Existem pessoas que, enquanto esperam, sem se dar conta, Satanás está a usar suas bocas para destruir vidas, destruir relacionamentos. Existem pessoas, alguns não se dão conta, mas se incomodam com tudo e mais alguma coisa do outro. Invejosos, invejosas. Porque o marido da outra é carinhoso com a sua esposa, sente inveja. Porque o marido dela não é carinhoso com ela, ela também quer que todos os maridos também sejam rudes e brutos como o marido dela. Porque o marido dela não lhe oferece buquê de rosas, quando a outra lhe oferece, olha, meu marido me deu buquê. Isso também não é nada. Não é hora de nos invejarmos. Queridos, eu penso que eu já disse isso uma vez aqui. Se o sucesso do teu irmão te incomoda, você é feiticeiro. Tenha mesmo coragem. Se o sucesso do teu irmão te incomoda, seja corajoso e diga: eu sou bruxo. Não é mais hora de gastar tempo em se invejar. Como na tua casa não tem comida, na casa dos outros também não pode ter. Como na tua casa sinal acabou, na casa do outro também não pode ter sinal. Como o teu filho não conseguiu entrar na faculdade, os filhos dos outros também não podem entrar. Como o teu filho virou bandido, os dos outros também têm que virar. Se a tua filha lhe engravidaram cedo, das outras também. Não é hora mais de gastar tempo com isso. Isso é desnecessário. Enquanto esperamos, Jesus diz que temos que nos amar uns aos outros. E que o mundo saberá que somos discípulos deles quando nos amarmos uns aos outros. É hora de nos amarmos mais. É hora de nos acolhermos. Sabe, num bairro onde tem adventistas, todo mundo tem que saber que esses são unidos. Agora você que é adventista, senta mais com a colega da praça que não é, para falar mal da outra que é adventista. E quarta-feira se encontra no MM, todas hipócritas. Você que é do povo que espera, é que senta lá na escola com outros professores para falar mal do colega, para puxar tapete do colega, que também é adventista como você. E chega na igreja, canta, dá um abraço ao seu irmão, e ainda dizes que você não é bruxo. Não é com isso que devemos nos ocupar, queridos. Satanás está usando essas coisas para nos distrairmos, para não estarmos atentos aos eventos. É hora de ajudarmos a aliviar as dores dos necessitados. Jesus diz hoje: enquanto não venho, José Dias Camota, mantenha-te ocupado. Enquanto eu não venho, minha filha Betilde, mantenha-te ocupada. Enquanto eu não venho, Claudina, mantenha-te ocupada. Bruce, mantenha-te ocupado. Não é com coisas fúteis. Sabe, Satanás está a usar até ensaios para distrair os que esperam. Alguém passa muito tempo a ensaiar no grupo vocal, passa muito tempo a ensaiar no coral, mas não tem comunhão com Deus que ele canta. E diz que eu estou a esperar. Está a esperar quem? Ocupa-te enquanto esperas. Ocupa-te enquanto esperas. Vlad, ocupa-te enquanto esperas.
João Mário, ocupa-te enquanto não com coisas fúteis, mas com coisas que valem a pena. Ocupa-se na comunhão, em ter comunhão comigo, ocupa-se com isso, gaste tempo nisso. Eu sei que está difícil, eu sei que vivemos num tempo difícil e trabalhoso. Eu sei, meu filho Eduardo Mário, que não é fácil agora ser pai de família. Você tem que acordar cedo, tem que estar ocupados com o trabalho. É nesse tempo mesmo difícil, onde quase ninguém tem tempo, que Jesus está dizendo: ocupa-te na comunhão comigo. Separe tempo em ter comunhão comigo. Aniceto, reúna a família todos os dias e tenham comunhão comigo em família. Precisamos nos ocupar, queridos. Estamos distraídos em pesquisar o que aconteceu com aquele famoso, o que aquela famosa disse, o que não sei. Estamos preocupados até em bater ficha. Satanás está nos ocupar com ficha. Como é que você, pessoa que espera Jesus voltar, toda a tua esperança resume-se numa ficha? Eu não sei se você sabe, mas bater ficha é uma das razões para disciplinar. Jogo de azar. Não é isso? Satanás está nos distrair. Queremos ter dinheiro a todo custo. Todos os bet baixamos. Elefante bet, Premier bet, não sei o que bet. Todos os bet baixamos. Nos inscrevemos em todos. Cristãos, adventistas, que fazem parte do povo que espera, estão gastando dinheiro para sustentar o filho na ficha. Satanás está nos distraindo com essas coisas. Hoje é polêmica do famoso X. Amanhã é polêmica do famoso X. Estamos a gastar internet para assistir live onde só vão fofocar. E Satanás está a nos distrair assim, queridos. Deveríamos gastar dinheiro, meter internet para anunciar: olha, Jesus está voltando. Ao invés de fazermos isso, estamos indo sabendo o que a Iola fez, o que o Gerilson fez, o que não sei quem fez. Isso é desnecessário, isso é fútil. Estamos ocupados em nos parecer com o mundo. E porque queremos ser parecidos com o mundo, agora estamos a nos vestir como eles, estamos a festejar como eles. Nossas festas de aniversário já não são festas cristãs. É lá mesmo nas festas nossas cristãs, do povo que espera, aonde os que são no coro estão a dar caídas. Estamos a namorar como eles namoram. Estamos a levar o casamento como eles levam o casamento. O mundo está a dizer: olha, além da tua esposa você tem que ter pitisco. E o cristão que espera Jesus voltar também meteu na cabeça que eu tenho que ter quê? Pitisco. Satanás está nos distraindo. Não devemos nos ocupar com isso. É hora de unir as nossas famílias, colocar Jesus de volta nas nossas casas, levantar o altar de Deus, orar lá em casa, reunir a família para estudar a palavra de Deus. Você, pai, não pode normalizar. Um pai que espera Jesus não pode normalizar ficar uma semana sem culto em casa. Ocupai-vos enquanto me esperam. Com o que você tem se ocupado? Como você está se ocupando? Você tem dedicado tempo para estar com o Deus que você espera? Você tem anunciado lá nas praças com as colegas da bancada, lá no teu local de serviço, os colegas de escola? Você tem anunciado esse Jesus que você espera? Você está amando os irmãos? Você está olhando mesmo o erro do outro com simpatia? Ou você é aquele que está a torcer que aquele jovem dedicado da igreja caia para lhe rir?
Como é que você está a se ocupar? Sabe quando me apercebi que preciso me manter ocupado enquanto Jesus não vem, enquanto lhe espero? Passei a mudar algumas coisas na minha vida. Usar as minhas redes para anunciar Jesus. Falar para as pessoas que Jesus vai voltar. Abraçar mais as pessoas. Não procurar pensar sempre o errado dos outros, mas é pensar sempre o positivo até que me provem o contrário. É fazer tudo quanto puder para aliviar a dor do outro, de quem sofre, de quem chora. É essa a ocupação, são essas ocupações que eu devo ter enquanto espero. Olhar para minha mulher como a mais bela de todas as belas. E não me atrapalhar com essas que por enquanto endemoniadas lá da rua. Enquanto espero, eu decidi me parecer mais e mais com Jesus. Ser um pai responsável de família. Um pai que mantém a chama de Jesus aceso lá em casa. Que mantém o altar construído lá em casa. Enquanto espero, eu decidi me tornar homem de uma só mulher. Porque ninguém morreu por ser homem de uma só mulher. A sociedade vai dizer, não, você para provar que és macho mesmo, tem que ter mais uma. E você, Jacobo, gosta? Tá bem. Ocupai-vos. Enquanto ele não vem, faça quê? Ocupa-te. Peço que olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso para ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado, enquanto ele não vem, ocupa-te. Enquanto ele não vem, ocupa-te. Ele pergunta se entendeu. Se esse for o seu desejo, vamos parar de viver como o mundo vive. Não é essa a ocupação. Não é isso. E se for esse teu desejo, ocupar-se enquanto esperas, mas ocupar-se com coisas úteis, com coisas do reino, ocupar-se com Deus. Dizer que na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento, no meu trabalho, o primeiro Deus. A minha ocupação prioritária, primária é Deus e os seus negócios. Se for esse teu desejo, eu peço em nome de Jesus que se coloque em pé. Eu quero chamar os dois irmãos que ontem dedicaram-se para o batismo. Estão ali? Para sentarem aí ao lado do ancião. E eu quero ver a mão de todos que não são batizados ainda, com exceção deles. Vocês podem sentar aí. Quem não é batizado ainda? Quem não é batizado ainda? Sabe, levanta a mesma mão. Não é assim, porque assim eu não vou ver. Levanta a mesma mão. Ok. Sabe, uma das coisas que devemos fazer enquanto esperamos é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pode baixar. Uma das coisas que devemos fazer enquanto esperamos é aceitar Jesus como Senhor. E isso acontece através do batismo. Dissemos ontem, Jesus disse, porque quem crer e for batizado será. Se é teu desejo se salvar, se é teu desejo se comprometer com Deus, eu peço que venha aqui em frente, quero apertar a sua mão. Você quer ocupar-se, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador enquanto espera. Você quer dizer, Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador. Eu vou ser batizado, vou ser batizada. Peço que tenha a coragem de vir aqui em frente. Quem será o primeiro?
Jesus diz que quem crer e for batizado, não basta apenas crer, você precisa aceitar. Não basta esperar, você precisa aceitar enquanto esperas. Quem será o primeiro? Deus amado que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos adverte a nos mantermos ocupados, Senhor, enquanto te esperamos. Senhor, a tua orientação é clara. Ocupai-vos e não distraí-vos, mas ocupai-vos em cuidar dos negócios do Senhor. Nos colocamos em pé, Senhor, para dizer que é isso que queremos. Temos nos distraído, Senhor. Gastamos tempos em procurar saber o que aquele famoso fez, o que comeu, onde viajou, o que fez ou deixou de fazer. Se casou, se não casou, nos ocupamos com essas coisas. Gastamos nosso tempo em nos invejar, em nos distrair, nos incomodarmos com o sucesso dos outros. Gastamos, Senhor, tempos em nos odiarmos, nos falarmos mal, nos fofocarmos. E, Senhor, hoje nos adverte a nos manter ocupados, Senhor, em fortalecer o nosso relacionamento uns aos outros, em nos amarmos uns aos outros. Senhor, Satanás às vezes nos distrai, andamos tão ocupados, Senhor, com os nossos afazeres, atrás do pão, que às vezes nem gastamos tempo de estar consigo em comunhão através do estudo da palavra e da oração. E a tua palavra hoje nos diz que devemos nos ocupar em gastar tempo na comunhão consigo, através do estudo da palavra e da vida ativa de oração. Senhor, nos ajude a fazer dessas coisas o nosso estilo de vida. Senhor, temos nos ocupados em abrir as nossas bocas para falar da vida dos outros, para apontar erros aos outros, para insultar aos outros. E, Senhor, obrigado, porque hoje nos advertes que devemos nos ocupar em abrir a boca para tornar conhecido o teu nome e a tua vinda. Nos perdoe por todas as vezes que abrimos as nossas bocas para o que é errado. Nos perdoe. Nos ajude, Senhor, a nos manter ocupados consigo e com as coisas do teu reino. Há pessoas aqui, Senhor, não batizadas. E, Senhor, sabemos que uma das coisas que a pessoa deve fazer enquanto espera é te aceitar como Senhor e Salvador através do batismo. Por razões que nós desconhecemos, esses teus filhos, essa tua filha não respondeu o apelo e não veio aqui na frente. Mas o Senhor sabe a decisão do seu coração. Ali mesmo onde está, Senhor, alcance ele. E que essa pessoa possa ter coragem de nos procurar e dizer que eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador através do batismo. Leva-nos em paz e em segurança. E amanhã em paz e em segurança traga-nos de volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos possa abençoar. A palavra de Deus nos adverte que precisamos ser praticantes daquilo que ouvimos. Ouvimos. O que ouvimos terá poder em nós, se gerar em nós mudança de vida. Sabe, alguns ouvem e dizem, eu gostei daquela pregação. Não dá para ficar no gostar. Essa pregação precisa rasgar os nossos corações e provocar mudança em nós. Porque se isso não acontecer, é em vão o que falou. Bom regresso a casa. Boa noite a todos. Ao chegar em casa possamos orar, fazendo introspeção em nós e pedir perdão por todas as vezes que gastamos tempo com coisas desnecessárias. E que possamos dizer lá na nossa oração, Deus, a partir de hoje eu quero me ocupar com as coisas que realmente valem a pena. Que o Senhor nos abençoe. Maranata.